Seguindo então, né, nós já temos o primeiro registro, o primeiro cadastro ali feito. Eu vou voltar aqui para o login. Se eu já tenho um usuário, já dá para nós começarmos a trabalhar aqui, ó, né, com essas informações de acesso. E como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Aqui nós vamos mudar um pouco as coisas, né? Ele já criou e só vai criar quando não tiver nenhum usuário. Vou fechar por enquanto esse estilo aqui, esse charts. E vou voltar aqui para index onde está o login. Aqui no login, nós não vamos fazer com que o painel aqui, ó, com que o formulário, né, quando ele der um action, redirecione para o painel. Ele vai redirecionar para um arquivo chamado autenticar.php, onde será feita a verificação daquele usuário, né, se ele existe ou não no banco de dados. E aqui vai continuar o método post, para que ele passe via post e não via get, que é pela URL, terrível isso aí, tá? Vou focar bastante aqui na parte de segurança, eu vou começar daqui a pouco assim que eu introduzir o login, que até então é só a estrutura mesmo do projeto, mas já já nós vamos entrar nisso aí. E aqui, quando ele disparar então, na verdade aqui, né, quando ele disparar essas informações através do botão, quando ele submeter o formulário, ele vem para cá, para o autenticar.php. Mas não existe ainda esse autenticar, então botão direito, novo arquivo, Ctrl S e cria aqui o autenticar.php. Criado o autenticar.php, começa aqui um bloco PHP e já também começa importando o arquivo aqui, ó, de conexão. Tá? Então já dá um require aqui nele para ele já trazer essas informações. Eu falei, agora que eu fui lembrar, né, eu falei que eu ia expandir primeiro o painel para depois aplicar a conexão, mas acabei não lembrando disso. Mas daqui a pouco eu volto lá, daqui a pouco nós fazemos isso. Não faz diferença ainda porque eu não mexi nele, nem vou mexer por enquanto. Eu quero só que ele acesse ali. Aí depois eu desmembro conforme eu tinha dito, né, mas isso também é mais necessidade para depois. Aqui então foi feita, né, foi solicitada a conexão, maravilha. E o que eu preciso fazer primeiro é receber os dados que são submetidos aqui, ó, no meu formulário de login. São dois dados, né, o usuário, que é o que vale, é o que está escrito no name, e a senha. Esses dois campos aqui, eles precisam ser requeridos, tá? Então eu posso colocar um required, que é um dos recursos do próprio HTML, para que ele obrigue o usuário a preencher. Isso significa que, se eu tentar executar aqui, ó, opa, o que ele deu ali? Ele está mostrando um texto login aqui. Pera lá, então. Deixa eu só tirar duas coisas. Primeiro, aqui dentro que eu esqueci, na conexão, de tirar essa informação, que é o eco que eu dei aqui, ó. Pronto. E ele está mostrando aqui também login. Será que foi no meu autenticar? Não, porque eu só fiz a requisição mesmo. Deixa eu voltar aqui e atualizar ele. Agora sim. Tá aí. Era só aquilo lá mesmo. É o nome da imagem. É porque por enquanto ele não carregou. Nem quero isso. Então eu venho aqui, ó. Pode ser que a imagem seja um pouco grande. Então não tem essa necessidade. Até isso nós temos que ficar esperto. Vou vir aqui dentro do projeto para poder me certificar disso. Imagem. E vamos ver o tamanho dela. Não é uma imagem leve. Tá até de acordo com o tamanho aqui mesmo. Então vou fazer o seguinte, eu venho aqui e tiro essa informação aqui do alt dela. Não vai ter nada aqui, eu não quero que fique escrito ali isso. Ele vai carregar a imagem, né? Então fica vazio. Enquanto ele não carrega, ela não apresenta. Aí, ó, melhor, né? Agora é o seguinte, se eu clicar em login, ó, ele manda eu preencher esse campo. Olha lá, ó. Porque ele é um campo obrigatório, tá? Então ele não tenta nem jogar para o autenticar. É isso que eu preciso primeiro. Quando chegar no autenticar, eu quero que ele crie uma variável chamada usuário, que recebe o que veio lá do meu post. E o campo como se chama? Usuário. O que vale é o que está no name dele, tá? A mesma coisa a senha. Então, vou colocar aqui embaixo, senha. Pronto. Senha. Eu costumo colocar tudo a mesma referência, para depois não ficar perdido. Então, vou dar um eco na variável usuário, para ele me mostrar. Para que você entenda essa dinâmica de forma rápida, aqui eu tenho o input, que é onde eu vou preencher os dados do usuário. Esse elemento que está escrito name e não pode ser nome, tem alguns alunos que acabam traduzindo isso aqui, ó, né? Não faz sentido nenhum traduzir, tá? Não pode traduzir, é dessa forma que tem que estar escrito.
é o usuário. Então, quando eu for recuperar dados desse campo, eu tenho que colocar isso aqui, ó, post e aquele nome que está lá, que é o usuário. Se eu passo aqui, ó, A123, vou colocar aqui, ó, e mando ele fazer o login, na hora que ele cair no autenticar, ele tem que me mostrar aquela informação que eu digitei no usuário. Correto. Então, ele conseguiu recuperar para mim. Se ele já está recuperando, beleza. Eu posso, então, consultar na tabela de usuários se eu tenho esse usuário que foi digitado ali.